Seja bem-vindo a mais um programa O Direito é Todo Seu. Como é sabido, vivemos hoje em uma sociedade que está sendo permeada por pessoas idosas. A longevidade está aumentando. Isso são dados do IBGE, dos institutos que fazem essas pesquisas. Esta convivência está, num outro ponto a ser analisado, complicada em alguns aspectos. Nós estamos acompanhando no nosso dia a dia situações, notícias por toda a mídia onde idosos são desrespeitados, idosos são maltratados em suas próprias residências, idosos são maltratados por seus próprios familiares. Isso não é uma notícia que causa muita perplexidade, tão comum que se tornou. Mas é uma notícia que realmente deve trazer para nós, seres humanos, uma certa ou uma grande indignação. E é nessa situação, é neste panorama que nós vamos debater hoje o Estatuto do Idoso e os direitos que são inerentes a toda pessoa idosa. Para debater esse tema comigo hoje, eu tenho meus dois convidados, doutora Ana Laura Zwicker, que é coordenadora da Comissão do Idoso da OAB de Bauru e conselheira aqui de Bauru em relação ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e também o senhor Ubaldo Benjamin, que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Bauru e conselheiro titular do Conselho Estadual da Pessoa Idosa aqui do nosso estado de São Paulo. Como eu acabo de dizer, nós temos situações onde o idoso ele sofre verdadeira tortura em sua casa, verdadeira pena, muitas vezes sem saber o que está acontecendo. Às vezes um vizinho que está nesta residência ouve, vê, acompanha esta situação e nada é feito. Eu clamo para você que está me ouvindo, para você que está nos assistindo, para que você tenha plena atenção nesta situação. Ocorrendo aí um problema num vizinho, numa residência em que você verifica que um idoso está sendo às vezes maltratado, nós vamos tentar nesta linha de raciocínio hoje trazer informações para que providências sejam tomadas. E é nesta linha de raciocínio que eu falo também que o idoso, a pessoa idosa, ela tem o direito, antes de ser tratado pelo Estado com dignidade, esta pessoa idosa tem todo o direito de ser tratado com dignidade e uma assistência da sua própria família. Professor César, eu acredito que a primeira coisa que as pessoas têm que se conscientizar é que as pessoas não são descartáveis. Não é porque uma pessoa não está mais ativa ou não pode mais produzir que ela não serve mais. Então, o respeito a uma pessoa que já não produz ou que não possa mais, de certa forma, trazer benefício à sociedade, ela não é descartável. E cabe a nós, principalmente, respeitar essas pessoas porque um dia nós também seremos idosos. E a gente tem que se conscientizar. As duas pontas a gente tem que ter sempre o respeito, tanto com a criança quanto ao idoso. Se a gente não tiver na balança essa equivalência entre essas duas pontas, a gente não tem uma sociedade digna. Então, a primeira coisa é isso, pensar que as pessoas não são descartáveis, independente da produção ou do que ela é ou deixou de ser para produção na sociedade. Sem dúvida alguma, né? O idoso, hoje ele tem que ser, num bom sentido, falando, aproveitado a toda essa experiência que ele tem na vida, toda essa gama de vivência que ele teve na sua vida, para aí trazer informações, transmitir toda a sua experiência para os mais jovens. E aqui em Bauru, eu gostaria muito hoje de trazer esta informação, talvez não seja de conhecimento do próprio idoso, da própria pessoa idosa que mora, que reside aqui em Bauru. Nós temos o COMUP, que é o Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Bauru. Aqui ao meu lado, o nosso convidado, o senhor Ubaldo Benjamin, que é o presidente deste Conselho Municipal. O senhor vê também hoje algum avanço no Estatuto do Idoso? Como que o senhor vê aí, trabalhando dentro do Conselho Municipal do Idoso, essa situação do nosso Estatuto do Idoso? Nesses anos todos, como presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa e acompanhando o Estatuto desde há 10 anos atrás, quando ele foi instituído, nós temos observado, sim, alguns avanços. Avanços principalmente para a pessoa que não é vulnerável, a pessoa que
tem condições de reivindicar seus direitos. Porque a pessoa que é vulnerável, que está numa casa de repouso ou até mesmo internada, ela não tem essa condição. Mas alguém tem que fazer isso por ela, porque eu acho que nesses anos todos do Estatuto, muita coisa avançou em favor do idoso. O idoso, acima de 60 anos, ele tem uma prioridade de atendimento, não só um atendimento, né, como também prioridade no andamento processual. Ele só precisa, para isso, comprovar a idade. Basta que ele comprove que ele tem 60 anos e ele já tem o direito garantido de que o processo dele tramitará com um pouco mais de agilidade do que um processo comum, como os demais cidadãos. O que se busca desde o Estatuto do Idoso é excluir essas situações que discriminam a pessoa idosa. E aqui em Bauru, o Conselho Municipal do Idoso, né, seu Baldo, tem atuado nessa vertente, nesse sentido. O Conselho vem atuando exaustivamente no sentido de que o Estatuto do Idoso seja bastante conhecido. Muitas pessoas ainda não tiveram acesso a esse estatuto. Eu, particularmente, consegui, através de patrocínio, confeccionar 15 mil estatutos de idoso aqui em Bauru, que já foram todos distribuídos. Tenho trazido de São Paulo também o estatuto para distribuição à população de Bauru, deixo nos consultórios médicos, deixo nos locais onde a pessoa possa ter acesso ao estatuto, mas a maioria dos idosos ainda não tem consciência de seus direitos, assegurados pelo Estatuto do Idoso. Mas nós estamos trabalhando no sentido de que o idoso venha a conhecer esses direitos, não só pelo Estatuto, mas também através do próprio Conselho Municipal da Pessoa Idosa. O Conselho está aberto a todos, nós fazemos reuniões toda terceira, segunda-feira de cada mês, na Casa dos Conselhos, na Rua Manuel Brito Cruz, 760, e fica à disposição para qualquer idoso que queira saber alguma informação sobre o Estatuto do Idoso, sobre os seus direitos. Essa colocação do senhor me faz lembrar aqui e também colocar para o nosso telespectador que a pessoa idosa, ela tem direito a um atendimento aí privilegiado, vamos assim dizer, né? Não é privilegiado, seria nem o específico, é um atendimento na realidade que a lei trata o Estatuto do Idoso como sendo um atendimento prioritário nas instituições públicas e privadas no que tange atendimento à população. Sim, em razão, a lei trata o idoso como uma pessoa que tem uma certa dificuldade talvez em locomoção, dificuldade talvez em ficar algum tempo a mais numa fila. Então, as pessoas têm que ser tratadas de acordo com as suas diferenças, para poder se igualar com as outras nas suas características. Então, o idoso, ele tem essa priorização para ser atendido de uma forma mais rápida, mais célere, porque as condições físicas dele não permitem que ele fique às vezes 1, 2 ou 3 horas ali aguardando. Então é uma questão de igualdade, tratar desigualmente, né, para poder igualar o cidadão. Isso, muito bem. Isso que foi dito agora pela senhora aqui me faz lembrar o Estatuto do Idoso em situações onde, bem dito aqui, a situação que o idoso tem, onde a sua situação de saúde, pela sua idade, onde todos vão sofrer isso, vão passar por isso na vida, o faz ter certas limitações que não dependem da sua vontade, são totalmente involuntárias, como por exemplo, uma pessoa idosa que tem uma certa dificuldade de caminhar, ela tem também um direito seu, prioridade para ingressar nos que chamamos aí nos transportes públicos coletivos, como um ônibus, né? Sim. Nos transportes coletivos, sejam eles aéreos ou terrestres, sempre deve se dar prioridade aos idosos, para que eles tenham um acesso mais confortável, mais digno, condizente com a sua condição física, porque subentende-se, lógico, que eles, até por uma questão de respeito à pessoa, à dignidade, são coisas, eu acredito muito na questão da educação, não só pela lei,
as pessoas têm que se conscientizar, que, na verdade, o respeito ao idoso, ao próximo, independe de qualquer legislação. Você respeitar uma pessoa mais velha tinha que ser aprendido no berço, na sua casa. Assim como você aprende a escovar seus dentes, a comer, a andar, isso tinha que ser uma coisa natural, você ceder o seu lugar para uma pessoa mais velha, você respeitar uma pessoa mais velha, porque ela tem mais experiência, ela precisa disso. Então, não é uma questão de lei, é uma questão de respeito. E sem respeito, nenhuma sociedade sobrevive. Então, as pessoas, isso tinha que vir de dentro, não de fora. Como a lei não tem que vir para dentro, tem que vir de dentro para fora, das pessoas. Então, não adianta estar tudo escrito aqui. Está escrito, mas as pessoas têm que sentir isso de dentro para fora. O respeito pelo próximo, por aquela pessoa que precisa de uma atenção maior. Eu gostaria até de aproveitar a presença do Sr. Ubaldo, que eu repito para quem está assistindo, o nosso telespectador que assiste o nosso programa. O Sr. Ubaldo, ele é presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Bauru, e como o nosso espírito do programa é levar informações úteis à nossa população, eu faço uma pergunta para o senhor aqui, específica. O COMUP, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa aqui de Bauru, ele tem algum programa para acolher o idoso, aquele idoso que está em situação de vulnerabilidade, que é vulnerável em N situações? Existe isso aqui no município de Bauru? Não, o COMUP não está preparado para isso, mas está preparado para informar as pessoas, aquelas que necessitam de uma internação por ser pessoas vulneráveis. Então, aqui em Bauru tem duas entidades, o PAIVA, né, que é a Sociedade Beneficente Cristã, e a Vila Vicentina, que são entidades beneficentes que acolhem idosos vulneráveis, né. Tem outras entidades particulares que também fazem esse acolhimento, mas isso não é o município não é municipal, como também não é estadual. Mas pelo que o senhor falou, o município tem uma certa estrutura, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, para dar um apoio, vamos assim dizer, para a pessoa idosa. O município de Bauru, ele é, vamos dizer assim, é brindado com o COMUP, porque não são todos os municípios que têm um conselho da pessoa idosa, ou chame-se lá do que for. O senhor tem conhecimento de municípios? Não são todos os municípios, mesmo no estado de São Paulo, que possuem aí um conselho do idoso, um órgão que de certa forma ampara o idoso, né? Pelo menos em Bauru nós temos aí o COMUP atuando, o nosso conselho municipal. No estado todo, 545 municípios, apenas cerca de 300 municípios têm o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Ainda alguns estão instalados, mas nem funcionam às vezes. São poucos os municípios que têm o conselho instalado e funcionando regularmente. O COMUP, ele pode orientar as pessoas no sentido de uma internação, né, nessas casas de repouso institucionais, que no caso eu já citei, a Vila Vicentina e o PAIVA, mas não pode interferir naquelas que são de uso particular, que são particulares, né? Então, o Conselho está disposto a dar qualquer informação para quem quer que seja a respeito dessa internação. Ok. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão, pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito. Eu vou fazer na FIB. I'm looking for
Estamos de volta a mais um programa O Direito é Todo Seu. Para quem chegou agora, para quem está aí na expectativa, o idoso, todas as pessoas que nos assistem, e eu de antemão aqui já agradeço os e-mails que nós estamos recebendo para dúvidas, sugestões. Você pode ficar à vontade para aí nos mandar as suas colocações no e-mail direitoseu@fibbauru.br. Eu gostaria de aproveitar este início deste segundo bloco do nosso programa para trazer uma informação, do meu ponto de vista, de grande utilidade para toda a população. Embora hoje estejamos aqui discutindo o Estatuto do Idoso e os direitos que são inerentes à pessoa idosa, a questão de se cuidar do idoso é uma responsabilidade, além do Estado, é uma responsabilidade de todos nós, de toda a sociedade. Existe no país, isso serve a todo o Brasil, a todo o ente federal, não só na cidade de Bauru. Se chama de Disque 100, é uma espécie de um disque denúncia, é um serviço de utilidade pública da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que é vinculado, que é ligado à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, onde basta você que é idoso, que está passando por maus tratos, ou você que mora perto de um idoso, de uma família que está maltratando o idoso, você é só pegar o telefone, discar o número 100 e você será atendido para fazer aí as suas colocações sobre o que está acontecendo em relação ao idoso. Basta discar o número 100. 100 e você terá acesso a esse serviço da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. Vamos utilizar, vamos divulgar esta situação. E na linha de debate aqui hoje, também gostaria de falar sobre algumas prioridades em relação ao idoso, alguns direitos, dentre vários direitos que o idoso possui, e que são direitos extremamente necessários à sua vida. Sem esses direitos, o idoso não conseguiria ter plenitude na sua dignidade de vida. Uma das situações também que aí ajudam o idoso na sua caminhada de vida é a prioridade quanto à restituição no imposto de renda. Sim, professora, na verdade, o idoso ele tem uma prioridade no recebimento da restituição, logicamente, porque o idoso precisa de uma agilidade maior nos seus recebimentos. Isso é uma coisa mais do que óbvia, né? Nós não precisamos nem dizer que o tempo urge para o idoso mais do que para um jovem, né? Tem muitas vezes medicamento, ele tem os gastos dele são muito maiores, então a lei realmente não vem privilegiar, mas na verdade vem apenas igualar, como eu sempre digo, igualar as desigualdades pelas próprias diferenças de cada situação. E nesse sentido, nós devemos respeitar e não achar que seja só um simples privilégio em relação à idade. Gostaria de aproveitar aqui a presença do senhor Ubaldo Benjamin, que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa aqui do município de Bauru, e fazer uma pergunta que o nosso idoso, sem dúvida alguma, ele quer saber. A questão do transporte público. O transporte público coletivo aqui na cidade de Bauru, aqui no município de Bauru, ele está aí preparado para receber essa demanda de pessoas idosas. E a questão também, que eu gostaria de uma resposta do senhor aqui, é quanto a essa tarifa do ônibus em relação às pessoas com 60 anos, com 65 anos, se vai haver essa redução, se não vai, como está isso aqui em Bauru? Então, a maioria dos ônibus em Bauru já estão adaptados para atender a necessidade do idoso no que se refere ao seu acesso. Tem aquele elevador em que o ônibus parar, ele é rebaixado, a escada é rebaixada e o idoso tem o acesso mais fácil. Quanto à idade, o Estatuto do Idoso preconiza 60 anos, porém em Bauru, a lei municipal fala em 65. Então todos os idosos entre 60 e 65 anos pagam a passagem aqui em Bauru. Mas nós do Conselho estamos lutando para que, como houve já em outras cidades, a redução para 60 anos. Fizemos recentemente pedidos para órgãos públicos municipais, para a Prefeitura Municipal e também para a Câmara Municipal, no sentido de rebaixar essa idade de 65 para 60 anos. Tem nos dito que é muito difícil em função de que quem pagaria essa diferença de 60 a 65 anos? Seria o mais jovem? Teria que aumentar a tarifa do ônibus?
Então, tem sido uma luta constante do Comup no sentido de fazer prevalecer a idade que está dentro do Estatuto do Idoso, e não os 65 que vigora aqui na cidade de Bauru. Nós temos que lembrar aí situações em face do idoso que são situações muitas vezes dramáticas, né? Onde o idoso ele passa por verdadeiro abandono. O idoso muitas vezes ele passa fome, ele é abandonado na sua própria residência, ele passa por maus tratos, ele é abandonado na questão do trato da sua saúde. E eu gostaria de lembrar aqui também que essas situações que eu acabo de descrever, de total abandono, a família que faz isso em relação ao seu idoso, ela está cometendo um verdadeiro crime. Não só um crime num aspecto moral, num aspecto até ético, mas também um crime perante a nossa legislação, que é o crime de abandono. Sim, e pode ser punido de 6 meses a 3 anos, além de multa. E os maus tratos, inclusive, de reclusão de 4 a 12 anos. As pessoas muitas vezes pensam que os maus tratos seriam só físicos, e muitas vezes não. Há torturas psicológicas que são até piores do que as físicas. Por isso que eu sempre falo e repriso sempre, o respeito à dignidade é essencial e tem que vir de dentro, não de fora. As pessoas têm que se conscientizar, respeitar o idoso como uma pessoa humana, não como na dignidade da pessoa humana, não como um descartável, como uma pessoa que não serve mais para nada, que ela não é mais útil, como uma despesa, que é o que está acontecendo. Hoje as pessoas lidam com o idoso como uma despesa, como algo que só serve para atrapalhar. E esquecem que aquela pessoa, um dia, já nos ajudou também, já nos fizeram ser o que somos hoje. E essa gratidão está esquecida. As pessoas hoje esquecem que o idoso já cumpriu a parte dele e tem o direito hoje de gozar uma tranquilidade, de ter o respeito, de ter o descanso merecido e ser cuidado com amor e respeito, principalmente pela sua família, que é o que a gente não vê acontecer. Cada vez mais nós vemos idosos abandonados com laudos falsos de Alzheimer, apenas para poder ser internados e ficar apodrecendo em casas de repouso. É o que se vê hoje, sem qualquer amor, sem respeito, como se a pessoa não tivesse qualquer querer, qualquer sentimento. Esse abandono é mais triste do que criminoso, porque é a morte da humanidade. Esse é o meu ver, meu entender como pessoa, de ver que as pessoas estão se deixando morrer de sentimento, deixar as coisas acontecer dessa forma. Esse abandono moral é muito pior que o material. É muito pior, no meu ver, no meu entender como pessoa, não como advogada, né? Porque todas as pessoas, independente do que elas sejam, idosas ou não, têm o direito ao afeto, ao amor, ao cuidado. Isso eu acho que é essencial. Essencial em qualquer situação. E só cortando, na verdade essa palavra que foi dita aqui, a gratidão, sem dúvida alguma, é um dos sentimentos mais nobres que são inerentes ao ser humano e, como bem destacado na sua fala agora há pouco, é um sentimento que em relação à pessoa idosa parece que foi totalmente esquecido. Sim, professora. Cada vez mais vemos o sentimento de gratidão pela pessoa idosa, por tudo que ela já fez no passado, totalmente esquecido. E isso é o que é mais triste de se ver. Um país que precisa pôr numa lei algo que devia ser óbvio, que devia ser uma questão... não precisaria estar escrito uma coisa que você deveria amar aquele que te amou um dia. Isso é respeito, é amor, é gratidão. Então, como isso não existe mais, nós temos que colocar numa lei para garantir que a pessoa que não fizer isso seja punida. É muito mais triste isso do que realmente uma vitória, na minha opinião, sincera, né, sobre o estatuto.
É uma vitória, sim, de ter a proteção, mas é uma tristeza pensar que precisamos disso para garantir a dignidade do idoso. Sem dúvida. Uma outra, como o nosso tempo é curto, mas um outro assunto que eu gostaria de falar aqui, que eu fui cobrado até em sala de aula, os alunos me perguntam sempre no seguinte sentido: mas professor, como é que está a pessoa idosa agora com o processo judicial eletrônico? Só falar, pedir uma licença para o nosso telespectador, né, que não é advogado, mas nós temos aí pessoas idosas, os advogados idosos, que hoje se depararam com uma realidade totalmente adversa em relação a anos atrás, quando eles trabalhavam. Hoje o idoso ele tem que lidar com a situação do processo judicial eletrônico, onde ele vai ter que trabalhar praticamente 100% na internet. Como está essa situação hoje aqui em Bauru? Professora, é o seguinte, a OAB já há muitos meses já vem fazendo cursos direcionados a todos os advogados para incluir, explicar e tentar integrar toda a classe nessa questão do processo digital. Mas em relação aos advogados idosos, a questão é um pouco mais complexa, realmente. Há uma dificuldade muito maior em integrar o idoso na tecnologia, porque realmente é uma coisa muito nova, diferente, né? Nós já praticamente crescemos com isso, né? Para o idoso é tudo muito novo, difícil, complicado. E a comissão do idoso, da pessoa idosa da OAB, já está, né, ciente de alguns comentários que ouvimos a respeito, alguns advogados temerosos de perder prazos, de não saber, de talvez até prejudicar algum cliente por não conseguir mexer com o sistema e todas essas situações. Nós estamos estudando uns cursos específicos para o advogado idoso, para poder atender essa dificuldade, essa falta de habilidade, de conhecimento em relação à própria idade, né? A falta de conhecimento, a essa nova tecnologia que nós estamos abordando agora, né, com o processo digital. Sem dúvida. Infelizmente nós chegamos ao fim do nosso programa, nós batemos aqui nosso tempo. Eu queria agradecer a presença da doutora Ana Laura Lira Zwicker. Obrigada. Eu agradeço ao professor César pelo convite em nome da Comissão da Pessoa Idosa da OAB. E fico à disposição dos idosos que se sentirem à vontade para procurarem a casa do advogado, a comissão, ou até o próprio conselho municipal do idoso, caso necessitem de mais informações, esclarecimentos, estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Também eu é que agradeço. Eu gostaria muito de agradecer aqui a presença do senhor Ubaldo Benjamin, que é o presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, aqui do município de Bauru. Tenho certeza que ele elucidou, trouxe várias informações, e o Conselho está à disposição da pessoa idosa aqui em Bauru, não é, senhor Ubaldo? Eu agradeço também, professor, a oportunidade de estar aqui na TV FIB e de dar alguma orientação às pessoas idosas de Bauru. O Conselho, conforme eu já citei, está na Rua Manuel Bento Cruz, 760, e está à disposição de todos que queiram informações a respeito. Aqueles que não têm ainda o Estatuto do Idoso e necessitem de um exemplar, podem procurar ali na Casa dos Conselhos, e ele estará disponível a todos os idosos que procurarem. Eu mais uma vez agradeço a licença que você nos deu de adentrar na sua residência, no seu local de trabalho, para hoje podermos aí debater o Estatuto do Idoso e debatermos, acima de tudo, as questões atinentes ao direito à pessoa idosa. Eu espero que o nosso programa hoje tenha valido para que, pelo menos inicialmente, tenhamos começado a promover uma mudança cultural na cabeça das pessoas, no sentido de que nós temos que nos conscientizar que precisamos de uma integração, de uma interação de gerações, onde os mais novos têm que aprender com os mais idosos. Sem dúvida alguma, onde os idosos também aprenderão com os mais jovens. Espero que nós tenhamos tido, não só quem nos assiste, mas todos nós, esse espírito de mudança cultural. Até a próxima.